O que foi a expansão marítima? Por que os europeus do século XVI tratavam o continente a oeste como um novo mundo? Quem eram os povos desse continente? Como viviam? O que comiam? Vejam nos próximos capítulos do Pílulas da História. Eu sou o professor Gleico Carvalho e te conduzirei nessa viagem ultramarina. A expansão marítima europeia foi o período compreendido entre os séculos XV e XVIII, quando alguns povos europeus partiram para explorar o oceano que os rodeava. Estas viagens deram início ao processo da Revolução Comercial, ao encontro de culturas diferentes e da exploração do Novo Mundo, possibilitando a interligação dos continentes. Nós fizemos de tudo para combater a peste, mas o negacionismo dos nossos líderes fez com que ela se espalhasse e fosse mortífera. Escute a ciência, mantenha a higiene e tome vacina assim que tiver disponível. As primeiras grandes navegações permitiram a superação das barreiras comerciais da Idade Média, o desenvolvimento da economia mercantil e o fortalecimento da burguesia. A necessidade do europeu lançar-se ao mar resultou de uma série de fatores sociais, políticos, econômicos e tecnológicos. A Europa tinha atravessado um século de crise, pandemia de peste negra e entrava no século XV comprando mais do que vendia. Os países do Oriente dispunham de especiarias, drogas medicinais e perfumes. A rota do comércio pelo Mediterrâneo era monopolizada por Veneza, e o preço por esses produtos era altíssimo. A aliança da burguesia com os reis formou as monarquias nacionais, capazes de importar tecnologia e financiar as viagens. Em tempos de crise, é preciso homens de coragem, que estejam dispostos a arriscar sua vida pela fé cristã e pelo seu país, ora pois. Os portugueses tomaram a dianteira deste processo através da chamada Escola de Sagres, uma instituição que serviu para reunir navegadores e estudiosos sob patrocínio do infante Dom Henrique. A expansão marítima portuguesa começou através das conquistas na costa da África e se expandiram para os arquipélagos próximos. Mais tarde, desenvolveriam e construiriam as caravelas e naus, a fim de poderem irem mais longe com mais segurança. Instrumentos e conhecimentos técnicos foram ensinados principalmente pelos árabes aos portugueses. A precisão náutica foi favorecida pela bússola e o astrolábio. O apoio da igreja foi fundamental, pois objetivava a conquista de novos fiéis. Os portugueses chegaram, se dizendo amigos, e foram dominando tudo. Agora querem que eu me converta e mude meu nome para Francisco. Capaz. Portugal foi a primeira nação a criar um Estado nacional, associado aos interesses mercantis através da Revolução de Avis. O primeiro sucesso português nos mares foi a conquista do Celta, em 1415, sob o pretexto de conquista religiosa contra os muçulmanos. Os portugueses dominaram o porto, que era o destino de várias expedições comerciais árabes. Os árabes, por sua vez, procuraram outras rotas, e os portugueses foram obrigados a procurar novos caminhos para obter as mercadorias que tanto aspiravam. Quando os portugueses chegaram, fediam a carniça. Achávamos que bebiam sangue. Ficamos sabendo depois que era vinho. Tentamos ensinar um pouco de civilidade, mas esse encontro revelou-se tenebroso. Na tentativa de chegar à Índia, os navegadores portugueses foram contornando a África e se estabelecendo na costa deste continente. Criaram feitorias, fortes, portos e pontos para negociação com os nativos. A essas incursões deu-se o nome de Périplo Africano. Em 1431,
os navegadores portugueses chegaram às ilhas de Açores e mais tarde ocupariam a Madeira e Cabo Verde. O Cabo do Bojador foi atingido em 1434, numa expedição comandada por Gil Eanes. Ah, mas vejam só, há 40 mil anos vivendo aqui em Pindorama e vêm os portugueses dizerem que descobriram as nossas terras. Vejo sérios problemas para o futuro. Foi em 1488 que os portugueses chegaram ao Cabo da Boa Esperança, sob o comando de Bartolomeu Dias. Esse feito constitui entre as mais importantes marcas das conquistas marítimas de Portugal, pois desta maneira se encontrou uma rota para o Oceano Índico em alternativa ao Mar Mediterrâneo. Em 1498, o navegador Vasco da Gama conseguiu chegar a Calicut, nas Índias, e aí estabelecer a negociação com os chefes locais. Dentro deste contexto, a esquadra de Pedro Álvares Cabral se afasta da costa da África a fim de confirmar se havia terras por ali. Desta maneira, chega nas terras onde seria, hoje, o Brasil, em 1500. Peraí, essa história tá mal contada? Quem chegou ao Novo Mundo primeiro fui eu. Só falta agora chamarem as novas terras de Cabralha ou América. Isso é um absurdo. Quero ver nas próximas pílulas se isso vai se concretizar.